falei sobre o que é chapisco, reboco e embolso, e que são os revestimentos argamassados, e hoje eu vou mostrar para vocês o processo construtivo de dois deles, o chapisco e o embolso. E aí amanhã a gente vê o reboco e o revestimento não argamassado, beleza? Vou apresentar aí. Estão vendo a tela? Sim. Eu preparei essa aula com alguns vídeos também no final de cada explicação, porque vocês vão ver que eu vou falar e às vezes, muitas das vezes, vocês não vão conseguir visualizar. E aí no final eu coloquei uns vídeos complementares. Então, se por algum motivo você se sentir meio perdido, do tipo, falei alguma coisa que você não conhece, pode ficar tranquilo que no final eu vou mostrar um vídeo para ilustrar isso, tá? Então, revestimentos argamassados, que nós falamos na aula passada, só que agora, como que é o processo construtivo deles, e hoje a gente vai falar de chapisco e embolso. Então, o chapisco a gente viu que é aquela primeira camada, né, o primeiro revestimento, que ele serve exclusivamente para causar aderência entre o tijolo e a argamassa de regularização e depois de acabamento. Então, ele é exclusivamente para esse ligamento entre a parede e as outras coisas, né, os outros revestimentos. Então, o chapisco, ele é uma argamassa de cimento e areia média ou grossa, sem peneirar. Sem peneirar é porque nos traços também, o peneiramento de alguma coisa, ele faz diferença. Então, vocês vão ver, às vezes, traços na norma ou em algum livro, em alguma coisa, igual eu falei, existem bilhões de traços, mas sempre que vocês verem sem peneirar ou com peneirar, peneirar é passar na peneira mesmo, tanto que tem aquela peneira em obra, não sei se vocês já viram, peneira grandona, e aí pode ter lá areia média peneirada, então quer dizer que você tem que comprar areia média e peneirar ela antes de jogar. Então, no caso do chapisco, sem peneirar, argamassa de cimento de areia média ou grossa, isso depende do cálculo do traço, no traço 1:3, é o traço, assim, básico do chapisco, ele é praticamente universal, o do chapisco. 1:3 significa, o 1 sempre é cimento, gente, o primeiro sempre é cimento. Então, todos os traços que você vê, 1:5, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, o 1 primeiro é sempre está se referindo ao cimento, porque a medida sempre vem em razão a um saco de cimento que tem 50 quilos, né? Então, o saco de cimento normal aí, o comunzão, ele tem 50 quilos, todos os traços vêm em cima dele. Então, para um saco de cimento de 50 quilos, a gente vai pôr 150 quilos de areia. Então, que é 3, né? Então, 3 vezes 50 é 150 quilos de areia. Média ou grossa, dependendo aí do traço a ser utilizado. E água, né? A água, ela vem conforme especificação também, depende do tipo do traço. Tem gente que quer ele mais grosso, a água é para dar essa elasticidade. Ele é bem líquido, inclusive eu falo isso depois aqui, ó, no terceiro tópico aqui, a quantidade de água utilizada deve ser o suficiente para deixar a massa mole, porém sem ficar escorrendo. Então, depende muito do projetista também, a quantidade de água que ele quer pôr. Às vezes ele quer ela mais seca, ou às vezes ele quer ela mais aguada, vamos dizer assim, mas vocês vão ver no vídeo que ela geralmente é mais aguada. O chapisco deve ser uniforme, com pequena espessura e acabamento áspero. Esse acabamento áspero, que foi o que eu falei, que é para causar aderência. A cura se dá 24 horas após a aplicação, então depois de 24 horas da aplicação, a gente já pode aplicar o próximo revestimento, que seria o embolso. E isso aí é uma curiosidade, mas é comum a adição de cola branca à massa do chapisco, numa proporção de 1:12. Aí, nesse caso só, 1 litro de cola para 12 litros de água. Isso fixa melhor a argamassa na parede, evitando o escorrimento. Por quê? Porque o chapisco ele é muito mole. Então, tem pessoas que gostam de colocar cola para fazer com que ele fique preso na parede por mais tempo,
sem ele dar uma escorrida, para ele curar daquela forma. Mas ele quer fazer a massa mole porque ela é mais fácil de, quando você igual eles tacam na parede assim, ela espirrar, né? E virar o chapisco. Então, quando ele quer muito mole, mas ele não quer que escorra, aí eles adicionam cola branca. Estou colocando aí que vocês podem chegar a ver isso e não achar estranho, que é isso aí mesmo. Essa cola PVA. E aí, eu coloquei o vídeo aqui de como chapiscar o processo construtivo. Esse é simples, então não tem muito o que falar. É essa mistura da argamassa, e aí eles fazem aquela jogada, né, de chapiscar. Eu achei um vídeo aqui que mostra o cara fazendo, eu vou mostrar para vocês e a gente vai falar. E aí tem, tipo, dois tipos de chapisco. Tem esse chapisco normal e tem o chapisco rolado. Depois eu vou mostrar o chapisco rolado. E nesse vídeo eu achei legal porque esse cara utilizou um método e não é contra a norma, ele usou a vassoura para chapiscar. E eu achei incrível, assim. Eu achei bem. Parece que ficou até melhor. Ó, de aplicar. Então, o importante é ele chapiscar a parede, não importa o método. A colher de pedreira é o que a galera faz, mas esse cara fez uma coisa legal. Isso aí ele tá passando um impermeabilizante, viu, na parede. Olha o tanto que essa massa ela é mole, justamente para quando ele tacar ela na parede, ela espalhar, né? Deixa eu mostrar de novo aqui, porque ele vai mexer para vocês verem quanto é mole. Ela é bem molinha mesmo. E aí ele vai tacar na parede. Aí aqui ele fala que pode fazer de duas formas. Tem gente, tem cara que já pega no carrinho e já joga, tá vendo? Já vai pegando e jogando. Só que tem gente que, para não ficar muito tempo abaixado assim, coloca na desempenadeira. Então coloca ali e dali vai pegando e vai jogando. Então o chapisco é isso, bem simples, bem tranquilão. E aí depois ele faz com a vassoura. Vou mostrar para vocês que eu achei legal, assim. Não tem nenhuma regra que não possa fazer isso, desde que fique com a espessura correta, do jeito correto. E ele fez muito bem, ó. Olha tanto que é mais fácil. Vai muito mais, né? Sem contar que ele não tá abaixando ali para coluna, no caso, né? Alguém já viu isso? Eu já. Primeira vez que eu vi com vassoura. Gostaram? Na obra, meu filho, tudo para economizar o tempo, os peão arrumam jeito. Então, achei legal, não tem nada contra isso, viu? Então, caso seja que o cara consiga fazer, seja de preferência, tranquilo de fazer. E eu vou mostrar uma inovação aqui que tá tendo aí, que a galera tá usando, que é o chapisco jateado. Ele ainda não tem muito no mercado, a gente não vê muito, mas tá rolando aí em alguns lugares, ó. Isso é um jato que joga o chapisco, tá vendo? Também bem mais fácil, né? Ó. Só que isso a gente não vê muito porque a máquina ainda é cara, então estava sendo feito na mão mesmo, por enquanto. Mas acho que vem para ficar também, porque acelera muito, né? Aqui, ó, chapisco com compressor. Deixa eu mostrar mais esse aqui. Ó, o McDonald's está de promoção. Gente, que tanto de anúncio. Ó, então ele colocou lá no compressor. Ó, meu filho. Aí. Não, o que que é isso? Você tá lavando. Acho que é agora. Olha lá.
Logicamente, esse chapisco bem mais mole, né? Não é... esse aí já tá quase líquido e água. O importante do chapisco é que ele fique áspero. Então, qualquer forma aí que a galera tá... Igual esse aí é uma criação, mas às vezes, por exemplo, vocês conseguem perceber que fica menos áspero que o outro, às vezes pode ser... Eu não sei falar, eu pensei nisso aqui agora, mas às vezes pode também não estar sendo muito usado porque ele deve causar menos aderência, né? Porque tá vendo? Ele fica bem fino. Então, mas é uma ideia, né? Se a pessoa conseguisse fazer isso de forma que ele ficasse com mais aderência, seria legal. É uma ideia, mas não vi muito aplicado aí ainda na construção. Estou mostrando para vocês perceberem que o mercado da construção civil é uma dica. É um mercado que ele é muito antigo ainda. As coisas são muito manuais, é tudo muito difícil de aplicar, tipo robô, igual essas coisas assim. Na construção civil a gente quase não vê essas inovações. Então, tipo, a galera tá tentando, igual isso aí é uma coisa que estão tentando, a realidade aumentada e tal. Então, se você tiver uma ideia de alguma coisa que facilite a construção civil, tipo assim, hoje em dia não existe quase nada, então é uma coisa bem legal de se pensar. Como, por exemplo, um cara que criou, sabe quando o pessoal amarra arame, amarração e aço? Não sei se alguém já chegou a ver, mas eu já cheguei a ver até muito. É, aqui, ó, é essa máquina aqui, ó, de amarração. Ela foi criada recentemente. Antes amarrava no alicate, assim, né? Então, tipo assim, ele passa um arame aqui na junta e ele amarra, vai torcendo e corta. Isso aí vocês já viram? Eu cheguei a ver no anúncio na internet. Oi? Eu entendi. Eu Alô? Aqui, cheguei ó. a ver no anúncio. Aqui, ó. É assim que amarra aço na obra. Tipo, todas as vigas, os aços da obra são assim que a gente amarra. Tá vendo? Ele vai passando arame por arame, junta por junta, e tem que fazer isso aí. Esse cara tá bem lento. Os caras fazem isso muito mais rápido. Mas aí criaram a... Deixa eu ver se eu consigo achar o vídeo. De amarrar Ferrari. Acho que é essa aqui. Ó, criaram essa máquina. Ó. Hã? O cara que fez isso, ele ficou muito rico, velho. Tipo, o cara pensou nisso e acelerou muito. Então, tipo assim, é uma coisa também que você não vê em construções pequenas, mas as empresas, por exemplo, já estão comprando esse amarrador. Então, tipo, o mercado da construção, ele é muito manual ainda, e essas coisas que estão vindo para melhorar, elas estão sendo muito aderidas. Então, fica a dica aí também de vocês tentarem. Quem quiser ser pesquisador aí, é uma boa ideia, porque se você conseguir criar uma coisa dessa, você ganha dinheiro pro resto da sua vida, de todos os seus filhos, de todos os seus netos. Conseguir ter uma ideia que potencialize a construção. E esse aqui é o chapisco rolado, também é uma forma de fazer. Geralmente a pessoa... Aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, que eu acho que tá mais bonito. Aí, o cara tá passando o chapisco com o rolo. Então, também legal, é usado também, é uma alternativa, porque o rolo, quando a gente, não sei quem já teve a oportunidade de pintar a parede, quando você passa ele a primeira vez assim, ele fica cheio de ranhura, né? Aí a gente tem que passar várias vezes até ficar liso. Então, olha lá, ó, ele pega e passa só uma vez para ficar as ranhuras que vai ter a aderência do chapisco. Então, também é uma outra alternativa aí de chapiscar, certo?
Certo aí, galera? Certo. Então, beleza. Então, esse é o chapisco, mostrei essas duas formas. O chapisco, ele pode ser tanto feito em canteiro, como existe a argamassa pronta para chapisco também. Essas argamassas prontas, o princípio dela ela está com composto pronto, você só vai precisar adicionar água. Então, existem argamassas, tipo assim, prontas para tudo, tipo argamassa de chapisco, argamassa de embolso, argamassa de reboco, argamassa com impermeabilizante, argamassa de assentamento, argamassa com qualquer propriedade que você quiser, já existem prontas, mas a gente pode fazer na obra também utilizando os traços, então, aquele que o cara bate na obra mesmo. Beleza? E o chapisco também tem uma argamassa, então tem esse industrializado, tem esse que a gente fez, e as formas de aplicação tem essas aí que eu mostrei, tem a jateada, que não é muito usada ainda, tem a rolada, a normal, né, que o cara taca com a colher de pedreiro, e o inovador, cara que taca com a vassoura. Inovador não, falo os caras que são bem fera, que sabem fazer, eles utilizam a vassoura para não ter que ficar agachando ali no carrinho e utilizando isso, né. Isso são coisas também que a gente pode pensar, porque, por exemplo, o cara que passa o dia inteiro ali indo num carrinho para chapiscar, ele tem problemas de segurança no trabalho que podem agregar negativamente para a empresa. Por exemplo, o cara colocar um processo na empresa porque ele deu problema de coluna daqui 40 anos e foi por causa daquilo. Então, tipo assim, essa inovação na construção civil também, se a gente pensar num âmbito maior, às vezes você criar uma coisa, por exemplo, fácil de o cara pegar o chapisco em pé e não ter que fazer essa curvatura, as empresas iriam aderir por causa desse problema que tem muito na construção civil, que é a saúde do funcionário e que dá processos póstumos, até póstumos é de morrer, né? Tipo, o funcionário saiu da empresa, daqui 20 anos ele processa a empresa porque ele deu problema de coluna. Então, a segurança, por isso que segurança no trabalho, nas obras, grandes obras, é muito rígida, por causa disso. Como a construção ela é muito arcaica, ela ainda tem muitos desses problemas de ergonomia, de o cara fazer muita força e etc. Então, são coisas legais de pensar aí, são coisas legais que você pode acabar criando uma coisa inovadora aí na construção, ganhando dinheiro e ajudando o mercado também. E embolso. O embolso, ele é feito de cimento, cal hidratada e areia. Aí a gente viu que a areia é grossa, né? Eu não coloquei aqui. É a areia, o embolso, ele é feito de areia grossa. Podendo ser utilizado traço 1:1:6 ou 1:2:9. Então, 1 de cimento para 1 de cal para 6 de areia, ou 1 de cimento para 2 de cal para 9 de areia. A espessura é de 1 a 2 centímetros para paredes e tetos internos. Para paredes externas, pode ter espessura maiores, pois nesses casos, como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores. Então, foi o que eu falei, o emboço, ele é a argamassa de regularização, porque quando a gente tem lá o tijolo e o chapisco, fica tudo irregular. Então, o emboço, ele vem para regularizar, para a gente poder aplicar o reboco, que é o acabamento final, porque o reboco, a preocupação com o reboco é a parede ficar lisinha, para que, se, por exemplo, a gente pintar a parede, aquela parede está perfeita, porque aquilo vai ser a base da tintura, certo? E no caso, por exemplo, de azulejo e essas coisas, tipo, que a gente coloca na cozinha e na parede do banheiro, a gente tem pessoas que colocam no emboço também. Então, para colocar isso, a gente não precisa rebocar, porque o reboco, ele é o acabamento para a gente pintar a parede. Então, é para a parede ficar lisíssima. No caso do azulejo, como você vai assentar, a gente já pode assentar diretamente no emboço. Então, faz uma regularização com o emboço e já pode assentar os azulejos, sem fazer o reboco. E aí, por isso que, às vezes, muita gente confunde emboço e reboco. Porque, às vezes, tipo assim, assenta o azulejo já no emboço e chama aquilo de reboco porque é o último, mas não, na propriedade da norma e da engenharia, aquilo é um emboço. O emboço é o que regulariza e o que a gente
assenta azulejo. O reboco é uma camada fina só para dar acabamento para a gente poder pintar, certo? E o emboço, ele tem a propriedade de ser também mais grosso. O reboco, ele é mais fino. Ele é quase um chapisco, assim, ele está entre os dois. O emboço, ele é mais grosso para ele ter essa aderência, por exemplo, para receber azulejo. Então, se a gente falar, não, eu vou aqui fazer um traço de reboco para assentar um azulejo, o azulejo não vai colar. Então, as pessoas fazem ele mais grosso e isso chama emboço. Só que tem gente que, todo mundo fala, tudo é reboco, né? Até o chapisco é reboco, tudo é reboco. Então, não é o emboço que é para assentamento de azulejo, por ele ser mais grosso e ele que vai dar aderência, e também para segurar o reboco, que o reboco é o acabamento para tintura. Certo? Deu para entender essa diferença? Sim. Sim? E aqui o emboço deve ser aplicado no mínimo 24 horas depois do chapisco, que é o tempo de cura do chapisco que eu tinha colocado no outro slide. Então, o emboço, ele consiste na fixação de taliscas, pequenas placas de madeira, com argamassa nos cantos superiores da parede a serem revestidas. Fixa a talisca superior com distância entre a superfície e a parede de aproximadamente 1,5. Eu li aqui, eu coloquei aqui em formas de texto, porque para vocês terem isso, para vocês estudarem, mas eu vou explicar nas fotos aqui, porque se eu ficar lendo, eu acho que não vai ser bom de entender. Eu vou explicar de acordo com essas fotos, aqui tá certinho, ó, a seguir, com auxílio do fio, aí tá certinho o que a gente tem que fazer para vocês terem aí para estudar, mas eu vou explicar com as imagens que vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Então, o que o cara faz? Ele, primeiramente, talisca é essa pecinha, é um pedacinho de madeira. Então, o que o cara faz? Ele vai nas pontas da parede, nesse caso aqui ele tá fazendo na metade da parede, porque é um vídeo, isso aqui eu tirei, é um print de um vídeo, que eu vou mostrar no final para vocês. Não vou mostrar esse vídeo, vou mostrar um outro vídeo, mas isso aqui é um print de um vídeo. Então, o que ele faz? A gente coloca um prego em cada canto da parede, e aí a espessura que a gente vai ter, por exemplo, eu falei para vocês que o emboço tem que ser 2 centímetros. Então, a gente mede, bate o prego no canto, e 2 centímetros do prego mede e amarra uma linha de fora a fora dessa linha. E aí a gente vem com essa argamassa aqui para colar essa madeira, é o próprio emboço mesmo. Só que a gente taca ela primeiro para a gente fixar esse pedaço de madeira até no rumo da linha, porque a linha está marcando os 2 centímetros. E aí a gente fixa um pedacinho de madeira, ó, igual ele fez nos cantinhos aqui, em cada canto da parede, até ele ficar no rumo certinho da linha. Aí depois, quando eu explicar o resto, vocês vão entender. Ó. Então ele fixou aqui uma madeira, aí a linha e o prego tá servindo só para ele conseguir medir os 2 centímetros e a face dessa madeira ficar exatamente a 2 centímetros da parede. Por exemplo, num emboço de 2 centímetros. Aí ele faz nos 4 cantos, igual aqui, ó, ele fez nos 4 cantos, e aí ele assenta essa madeirinha exatamente aos 2 centímetros, com o auxílio da linha guiando ele. Aí depois disso, o que ele faz? Ele vem e taca o emboço mesmo entre essas madeiras retamente aqui, ó, faz 2 colunas verticais e alisa isso para que essas duas colunas aqui que ele fez, elas fiquem com os 2 centímetros de espessura certinho. Então, essa talisca vai ser o guia para daqui até aqui, ele alisar conforme as taliscas, para esse revestimento ter exatamente os 2 centímetros. Por que ele faz 2 colunas? Porque aí ele espera secar um pouco, né? E depois isso aqui chama sarrafiar. Então, é quando eles pegam aquela haste metálica e faz ela ficar reta. Então,
Para que está servindo a talisca nesse outro aqui? Ele está apoiando esse sarrafo na talisca, quando ele está alisando. Então, ele alisa essas duas colunas, apoiando aqui na talisca, e aí ela vai ficar exatamente com os 2 centímetros lisinha, né? Aí ele espera secar, e aí, depois que secar, ele vai preencher no meio da parede. Aqui, igual eu falei, tá pequenininho porque ele tá fazendo só uma demonstração, viu? Isso a gente faz na parede, a gente mede, tem aqui a medida, se eu não me engano, é 1,5 m ou 2 metros. Ó, 2 metros. Na verdade, o tamanho do sarrafo que você tiver, tipo, o tamanho desse negócio que você tiver, porque agora que ele fez isso aqui, ele vai sarrafiar e a base dele vai ser aquelas 2 colunas que ele já pré-fez. Então, tipo assim, o tamanho do sarrafo que você tiver é a distância que você vai ter que fazer. Então, você faz uma parte da parede, aí depois você usa essa coluna, marca uma outra coluna com talisca que faz a outra, e assim sucessivamente. Então, como essas 2 colunas secaram primeiro, quando ele tacou esse emboço no meio, ele vai apoiar esse sarrafo nas 2 colunas que estavam prontas já com os 2 centímetros e vai sarrafiar essa parte do meio. Certo? Deu para entender? Deu? Deu? Eu vou mostrar o vídeo, eu acho que vai ficar mais claro, aí se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte. Pode me interromper aí na hora. Deixa eu colocar aqui. Bom, chapisco a gente já viu. Esse aqui é um embolso. Então, ó, ele tá colocando os pregos, aí ele vai para lá, ó, ele mediu 2 centímetros e colocou a linha. Então, ó, a distância da parede na linha é exatamente a espessura que o emboço vai ficar. Aí, beleza. Aí ele pega a talisca, ó, ele põe essa argamassa é o mesmo emboço que já tá pronto, é só para a gente fixar essa guia primeiro. Aí ele coloca, ó, aí ele coloca a talisca com a face dela, olha lá, ó, faceando exatamente a linha, ou seja, a talisca vai estar exatamente a 2 centímetros da parede, que é a espessura que tem que ter um emboço. Aí, ó. As taliscas devem ficar aproximadamente 1,5 m afastadas umas das outras. Isso é porque os sarrafos geralmente têm 2 metros, então é o tanto que você vai conseguir fazer ali. Pensem que a fita é o sarrafo. Então, tipo, é a distância que você vai conseguir sarrafiar de forma certa. Então, a gente faz isso de 1,5 m até uns 2 metros. E vai fazendo a parede por partes. Aí, com o prumo, ele vai alinhar ali, para fazer a linha inferior, ó. Aí, ele põe a talisca inferior. Olha lá, ó, ela tá rente com a linha inferior também. E aí, execute as mestras. Então, isso aqui chama de mestras, que é tipo a guia, né? Vai ser a guia para ele sarrafiar o resto. Então, ó, ele vai preencher os espaços entre as taliscas na vertical com a argamassa de emboço. Aí ele vai tacar. E aí, ó, sarrafei a mestra com a régua, retirando o excesso e alinhando a argamassa. Então, ele tá apoiando isso aqui lá na talisca, que está exatamente com 2 centímetros. Então, quando uma ponta do sarrafo e a outra tiver nos 2 centímetros, quando ele vir alinhando, toda essa guia mestra vai ficar com os 2 centímetros exatos que precisa. Ó.
que precisa ter o emboço. Então, aí ele já vai ficar com os 2 centímetros. Tá vendo? Então, ele ficou aqui, ó, a espessura diferente da parede. Tá vendo que tá lisinho com a talisca? Então, tudo isso aqui está a 2 centímetros da parede. Aí, ele espera dar uma secada, retira a talisca e preenche o vazio. Porque, né, a madeira não vai ficar ali. Aí, ele sarrafeia de novo, porque já secou embaixo, aí ele sarrafeia aquela partezinha que faltou, que era onde que estava a talisca. Aí ele, ó, deixa a mestra secar por 8 horas antes de aplicar a massa no restante da parede. Então, a gente está vendo uma parede, mas vamos supor, numa construção, o que a gente faz? Faz todas as mestras, então vai fazendo todas as mestras, então, por exemplo, porque a jornada é de 8 horas, e aí no outro dia, por exemplo, vem fazendo o meio, porque ela tem que secar durante 8 horas para a gente aplicar essa argamassa no restante da parede. Aí agora ele vai colocar o intervalo entre as mestras, né? Ele tá... Então, ó, olha para você ver, o tanto que ela já tá seca, tá vendo? Ela secou 8 horas, já tá até mais branquinha. Porque agora o que ele vai apoiar o sarrafo vai ser nessas guias mestras. Aí ele vem sarrafiando para agora alinhar todo o resto da parede com... Aí, ó, a espessura deve atingir de 1,5 a 2, e depois é o reboco. Então, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? De como que faz isso? Por mim, tá tranquilo. Todo mundo aí, ok? Tranquilo. Ok. Tranquilo. Então é isso, galera. Achei que vocês iam ter mais dúvida hoje, vocês já estão sabendo é tudo. Durou menos do que eu esperei a aula. Mas então esse é o processo construtivo do chapisco e do emboço. Aí na aula que vem eu vou mostrar o reboco e o assentamento de azulejos na parede. Como que a gente faz isso, beleza? Beleza. Beleza. Então, beleza, pessoal. Até amanhã, então. Até. Boa noite. Vocês estão muito inteligentes. Eu vou fazer 50 slides, que vocês estão muito inteligentes. Tá sendo pouco. Vocês são fera. Valeu, boa noite, beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.